Muito bem, estamos de volta com o programa Espaço Parlamentar aqui pela TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, onde você continua a saber um pouquinho mais do pensamento e também dos projetos do seu representante aqui no Poder Legislativo. Estamos recebendo hoje o presidente da Câmara, vereador Arildo Batista, do PT. Encerramos o primeiro bloco falando um pouquinho de algumas medidas que o senhor tomou com relação à redução de custos aqui da Câmara. Uma coisa também que me chamou bastante atenção é com relação à redução de horas extras, né, realizadas pelos servidores da Câmara. Como que isso foi feito? Como que o senhor chegou a essa conclusão? E como tem sido para o funcionamento aqui da Câmara? Bom, a Câmara ela tem um funcionamento não só durante o dia. Muitas das atividades, principalmente as sessões solenes, elas acontecem depois do expediente. Isso acaba, logicamente, obrigando alguns funcionários a ficarem aqui e isso acaba gerando hora extra. A partir do momento que se criou uma estrutura diferenciada na Câmara, você criou alguns cargos, algumas funções, que são funções específicas para essas pessoas que trabalham e dão apoio na realização desses trabalhos. Com isso, você evita a geração de horas extras. Essas pessoas, logicamente, ficam mais satisfeitas porque são mais valorizadas e, ao mesmo tempo, você evita de estar gastando recursos de hora extra, que eles têm um peso muito grande. O valor da hora extra, ela acaba incidindo em várias coisas. E isso para a Câmara é ruim, porque é um recurso que ele não é previsto. Diferentemente quando você estabelece a função daquela pessoa, ainda que ela vai ganhar um plus, mas você consegue saber exatamente que esse plus ele é controlado, ou seja, é mensal. A hora extra não. A hora extra ela vai depender muito dos acontecimentos, ou seja, eu faço uma estimativa para a Câmara e depois começa a gerar muita hora extra, pode acontecer de eu ter que cortar serviços essenciais. Então, eu acho que é uma forma de você administrar os recursos e diminuir essa quantidade de horas extras. Como eu disse, ela não é muito bem vista, principalmente pelo Tribunal de Contas. Bom, você falou da questão da sua formação, que você é administrador. A sua formação e hoje, estando presidente da Câmara, ajuda nessas questões administrativas aqui, de pensar a Câmara também como uma empresa da população, ou seja, está pensando no bem da população com relação à parte administrativa também? Não tenha dúvida, meu amigo, porque o que acontece é que assim, você faz uma proposta e administrar não é só a questão financeira, não é só a questão de bens. Eu acho que administrar tem muito a ver com as pessoas. E no curso a gente aprende muito como conhecer a característica de cada um, Daniel. Então, eu gosto muito de conversar com as pessoas. Às vezes as pessoas acham que o presidente é uma figura intocável, que não pode acessar. Eu, pelo contrário, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir as pessoas. Nem sempre a gente tem a solução que ela quer, né? Eu acho que isso faz parte, mas às vezes uma resposta bem dada, aquele famoso não bem explicado, as pessoas podem não sair totalmente satisfeitas, mas saem pelo menos contempladas. Então eu uso muito essa minha experiência como gestor também. Agora, nas questões administrativas, técnicas, financeiras, é lógico que é gostoso quando você consegue produzir algo melhor gastando menos. Acho que esse é o ponto essencial. E quando se trata de dinheiro público, eu acho que aí é uma responsabilidade da gente. A gente não pode ficar falando do passado, mas o sentimento que a população tem dos serviços públicos, tudo aquilo que envolve dinheiro público, é que é um dinheiro que é o seguinte, ninguém tem responsabilidade, pode gastar mesmo, se acabar aumenta impostos. Então, isso é muito ruim. Nós precisamos quebrar essa lógica. E eu digo para você, sem medo de errar, qualquer administrador, qualquer pessoa pode vir aqui e vão verificar que nós temos uma das melhores câmaras do Brasil. Nós somos referência em muitas questões, inclusive aqui na região. Então, às vezes as pessoas, até a gente fica um pouco chateado, porque eles generalizam de tal forma a política e passam uma imagem de que tudo é igual. Então, a gente vê muita matéria, né, em várias cidades aí, de câmaras que vereadores pegaram dinheiro para votar projetos e fazem isso, aquilo, utilizam o carro de forma equivocada, vão fazer viagem. A gente escuta muito isso. E eu fico com a impressão que as pessoas acham que aqui é a mesma coisa. E não é. Você não tem informação nos últimos tempos de problemas acontecidos aqui na Câmara de Jacareí. Porque aqui nós fazemos as coisas
Mas o máximo, pode até acontecer escapar alguma coisa, mas você pode ver, o presidente que me antecedeu teve a primeira conta dele aprovada, tenho certeza que será a segunda, e o mesmo acontecerá com a gente. A gente tem aqui pisa em ovos, porque o Tribunal de Contas ele é muito rígido, mas nós temos uma equipe de profissionais aqui, excelentes, gabaritados, que nós temos confiança, porque eu sou um cargo político, eles não, eles são efetivos. Então, logicamente, que eles têm uma preocupação maior. Então, a Câmara, para nós, é uma questão de orgulho, sim. As pessoas, às vezes, falam sem conhecimento de causa. Então, eu acho assim, quem tem dúvida, venha conhecer a Câmara. Venha que eles vão entender o que eu estou dizendo. Nós somos uma Câmara exemplar. Nós estamos falando da política, nós estamos falando do funcionamento administrativo dela. Então, qualquer presidente da Câmara, com boa vontade, que queira realmente, ele sempre poderá acrescentar, sempre poderá agregar algo mais para que essa Câmara seja realmente uma Câmara que produza um produto bom, né, de excelência e consumindo o mínimo possível de recursos. Falando um pouquinho agora da sua preocupação com relação até mesmo à qualificação dos funcionários aqui, fala um pouquinho da Escola do Legislativo, que é um processo que existe na Câmara de Jacareí, que promove capacitação dos profissionais que aqui estão. Fala um pouquinho como é que funciona esse projeto. Hoje a administração e as exigências, inclusive, né, dos tribunais de contas, de toda essa formalidade que existe com a administração pública, elas são muito dinâmicas. Então, você precisa, obviamente, atualizar os profissionais, porque, imagina, um tempo atrás não existia computador. E hoje nós temos funcionários aqui que têm mais de 20 anos. Então, quem nunca teve acesso ao computador, hoje senta na frente do computador, se ele não foi preparado, não foi qualificado, ele vai... Mais 20 anos de casa aqui. Isso. Ele vai assustar. Uhum. Então, e a gente não pode nem achar ruim, porque ele veio de uma época que não era. Quem é novo e começa hoje é diferente. Então, assim, eu estou dando esse exemplo bem claro para entender que, obviamente, você precisa manter essas pessoas atualizadas nas questões de legislação para poder dar conta de tudo. Então, você precisa prepará-los melhor. Então, a escola do Legislativo, ela funciona dessa forma. Sempre aí buscando o que tem de melhor, o que tem de novidade no mercado e pegando os profissionais, cada um na sua área, e dando a oportunidade para que eles se aperfeiçoem. Eu acho que é um ganho duplo, porque a Câmara ganha enquanto profissionais e o servidor, né, o nosso colaborador, ele cresce enquanto profissional também. Então, ele vai ficando mais qualificado. Se de repente aparecer uma outra oportunidade para ele, ele vai estar à altura, né, acompanhando aí o crescimento, o desenvolvimento, principalmente na questão tecnológica, mas na legislação também. Hoje a legislação ela muda muito rápido. Então você imagina aí o pessoal que trabalha com contabilidade, o pessoal que trabalha aí na parte de licitações, que é tudo controlado. Se essas pessoas não estiverem atualizadas naquilo que tem de novo, com certeza o presidente vai ser cassado. Falando da questão, né, voltando um pouquinho da questão da democracia, né, da presidência democrática que o senhor faz questão, você faz questão de falar bastante, de fazer essa administração, do projeto Câmara de Portas Abertas, porque além da Câmara ser a casa do povo, né, de receber o povo, existe um projeto, né, voltado para receber, não só apenas ser aberta para que ele venha aqui, que ele olhe, mas existe um projeto, né, para poder integrar quem quer conhecer, quem quer saber um pouquinho mais do Poder Legislativo. Como é que funciona? Você colocou um exemplo claro, né? O símbolo das portas abertas é assim. A Câmara é um espaço público e qualquer pessoa, obviamente, autorizada, ela pode adentrar aqui e conhecer as partes que são permitidas. Pode assistir uma sessão de Câmara. Mas se não souber o que faz a Câmara, o que acontece aqui dentro, talvez ela saia sabendo praticamente a mesma coisa que sabia quando entrou, porque não vai entender muito. E a gente sabe que as pessoas, às vezes, não tem muito essa coisa de procurar saber por conta própria. Então, a gente criou essa condição. Então, existe uma equipe aqui totalmente qualificada, que criou, inclusive, filmes institucionais, para assistir um filminho, explicar o que é isso. Uma equipe também de abordagem, onde as pessoas podem tirar dúvidas, conhecer a estrutura da Câmara, quem são os vereadores hoje, como é que funciona o mandato, qual o tipo de lei que se produz aqui dentro, o que mais que tem aqui na Câmara, o que mais que a Câmara faz, né? As pessoas às vezes achavam que a Câmara, por exemplo, né, eu ouvia falar muito isso, eu não entendi, que eram despachantes de luxo, né, onde você procurava o seu vereador e ele resolvia os seus problemas de tudo quanto é tipo.
E não é verdade. A Câmara é um espaço onde você tem que vir, logicamente, trazer as suas demandas, é normal, né? A gente fala que a porta do vereador é a porta mais próxima do munícipe, mas tem que saber exatamente o que é que se faz aqui. Então existe até saiu agora um folder dizendo o que o vereador pode e o que o vereador não pode fazer. Então, por exemplo, tem gente que acha que aqui o vereador pode chegar, pode dar uma cesta básica, que o vereador pode tirar cópias para a pessoa, que pode arrumar vaga em creche. São coisas que todo mundo, acha que muita gente ainda tem na cabeça isso. E não é. Exatamente, a gente está mostrando que não é esse o papel do vereador. O vereador, ele tem que defender as causas do povo, mas de forma a olhar a cidade como um todo, e não olhando simplesmente meia dúzia de pessoas. Porque as pessoas tendem a procurar o vereador, por exemplo, eu vou dar exemplos aqui que parece absurdo, mas é verdade. Olha, eu estou com conta atrasada, acabou meu gás. Eu acho que não é aqui o lugar para se fazer isso. Existem hoje várias instâncias, inclusive a Secretaria de Assistência Social, né, de Serviço Social nosso aqui. Existem entidades, inclusive, que trabalham aí, né, como o caso dos Vicentinos, outras igrejas também têm os seus grupos que atuam no meio dessas famílias de uma forma direta, porque ali eles fazem aquele trabalho assim. Eles dão, mas ensinam também. Não é aquela história de dar o peixe, eles dão a vara e ensinam a pescar. No primeiro momento eles resolvem o problema, mas depois mostram qual é o caminho. Aqui não, se você começar a fazer isso, você vai criar um vínculo de assistencialismo. Então essas coisas a gente precisa acabar, porque isso que é, na minha opinião, o começo para você criar uma situação que a gente está vendo no país hoje, que é a questão da corrupção. Maravilha, estamos aqui conversando com o vereador e presidente da Câmara, Arildo Batista, do PT, no Espaço Parlamentar, falando um pouquinho sobre seus projetos, seus pensamentos, a princípio como presidente também desta casa. Falando nisso, presidente, vamos falar um pouquinho sobre as leis, né, que são aprovadas, que foram aprovadas aqui por esta casa, sobre a sua presidência também. Começando a falar sobre o plano de carreira e remuneração do magistério, né, que é do município de Jacareí e da outras providências, ou seja, voltada para a questão dos professores, né? Fala um pouquinho dessa importante lei que foi aprovada aqui. Essa lei é uma lei, vamos chamar assim, de uma lei obrigatória, mas no sentido de se estabelecer uma uniformidade no país com relação à forma de você valorizar o magistério, ou seja, você valorizar os professores. E era muito complicado, porque até então você entrava concursado e você só ia tendo os benefícios através do tempo. Ou seja, qual é a motivação que um professor teria para crescer? Não dizendo que não, acho que o professor é uma profissão que, acho que talvez nem caiba muito esse exemplo, né? O professor é uma pessoa já especial. Mas, se ele é especial e tão necessário, precisamos valorizar. E a forma que se encontrou foi justamente criar esse plano de carreiras, onde as pessoas, com o tempo e com a sua qualificação, com a sua busca pelo aperfeiçoamento, você terá um crescimento mais rápido e melhor do que simplesmente aquele crescimento que a gente chama de crescimento vegetativo. Ou seja, você vai ganhar um percentual por ano trabalhado, sem nenhuma perspectiva de ser um diretor ou ocupar um outro cargo pela sua capacidade. Então, essa é uma questão que, na minha opinião, foi muito bem resolvida. E a outra questão é justamente para garantir a qualidade do ensino. Eu acho que uma coisa está muito atrelada à outra. Se você tem um professor estimulado, motivado, numa condição hoje de ascender, logicamente que ele vai buscar isso de uma forma que vai ser reproduzido em quem? Na classe, na sala de aula. Então, eu acho que o plano dos professores foi uma vitória, foi um plano muito discutido. Ele foi elaborado aí a muitas mãos, né? Foi um projeto específico do Legislativo, a prerrogativa, sim, do Executivo. Mas foi formada uma comissão indicada pelos professores da rede, envolvendo vários segmentos de professores e profissionais da área da educação, onde eles construíram, depois veio para nós, foi discutido, foram feitas algumas alterações, e se chegou naquilo que era assim, não o perfeito, mas o melhor e o mais próximo da nossa realidade. Porque talvez, quando se fala de professor, a gente fica sempre com aquela, fica faltando aquela cerejinha do bolo, que é dizer o seguinte: nós precisamos valorizar muito mais essa categoria. Esses professores precisam ganhar bem, por quê? Porque eles precisam atuar menos
e se menos, entenda o seguinte, o professor não pode dar aula de manhã, à tarde e à noite. Se ele fizer isso, ele não tem condição de preparar as aulas. E por que ele faz isso? Porque o salário é pouco. E aí ele tem que dar aula em várias escolas, em vários locais, que acaba, logicamente, tirando a possibilidade dele ter um rendimento bom. Então, se o professor hoje for bem remunerado, ele vai se estabelecer dentro de uma faixa que ele vai dizer, não, eu posso ir até aqui, para não comprometer a qualidade. Então, essa é a lógica que precisa ser criada. Agora, infelizmente, o tempo, ele foi deteriorando todo esse trabalho. Agora, estamos começando a resgatar. Nunca é tarde, acho. Todo mundo fala, agora não adianta mais. Dá sim. Porque a gente vê nesses profissionais coisas que você talvez não enxergue em outros. O professor é uma pessoa muito dedicada, é uma pessoa especial que tem que ser tratada assim, de uma forma muito, muito, muito especial. Muito bem, tem aqui outros projetos para falarmos um pouquinho a respeito, mas você está assistindo ao programa Espaço Parlamentar, aqui com o presidente da Câmara de Jacareí, vereador Arildo Batista, do PT. Hora de um pequeno intervalo e voltamos já já com o terceiro e último bloco. Continue com a gente.